Adicionalmente às aulas do curso, a gente vai iniciar hoje uma sessão chamada Inorgânica por aí em Sistemas Biológicos. A ideia aqui é apresentar algum material e algum conteúdo que vocês não vão encontrar em livros, certo? Ou porque eles estão reunidos em artigos científicos, né? Ou porque ainda não há comprovação suficiente. Comprovação, quando eu digo que nós vamos ver como eh, de ter elucidado os mecanismos completamente para ser colocados num livro-texto, ok? Então, a ideia é que vamos abrir essa série lembrando que a química inorgânica em sistemas biológicos, ou bioinorgânica, como também ela é chamada, ela estuda principalmente compostos de coordenação em mamíferos, especificamente, no nosso caso, a gente vai ver a maioria deles no corpo humano. Entretanto, certo, há uma diversidade desses compostos em outros sistemas biológicos, e não compostos somente por compostos de coordenação que nós vamos ver usando ligantes biológicos, principalmente. Mas sólidos, né, que estão no nosso dia a dia, a gente viu alguns na aula, ah, que são as pedras preciosas, semipreciosas, que na verdade são soluções sólidas, soluções não, mas são ah, misturas, né, de compostos de coordenação numa matriz sólida. E você tem as propriedades diferentes. Do mesmo modo, na natureza a gente vai encontrar esses sistemas sendo aplicados de modos inusitados para alguma estratégia de sobrevivência que foi sobreviveu basicamente pela seleção natural, certo? E um deles, o primeiro que nós vamos falar, é da magnetita, que é um mineral à base de é um óxido de ferro, que na verdade é uma mistura de óxido de ferro 2 e ferro 3 com essa fórmula mínima aqui. Então aqui a gente vê que é uma mistura de dois tipos de compostos de coordenação, um com uma geometria octaédrica, onde você tem sítios aqui ferro 2 e ferro 3, e os sítios de ferro exclusivamente 3 numa geometria tetraédrica. Então a magnetita é um mineral, você encontra ela na natureza, ela normalmente tem cristais octaédricos, que é representante da boa parte também da estrutura de cristalização dela, e talvez alguém já deve ter ouvido falar da história da descoberta da magnetita na região de Magnésia, na antiga Grécia, onde os pastores perceberam que quando eles, às vezes, topavam com algumas que eles chamavam de pedras, né, ou chutavam, deslocavam algumas delas se grudavam uma na outra e você tinha que fazer alguma força para tirar. Então, o magnético vem dessa região de Magnésia. E a magnetita é naturalmente magnética. Então, ela é ferromagnética, aquela uma que tem um magnetismo persistente. E esse daqui é um exemplo, né, de um pedaço de magnetita que você encontra na natureza, ela é magnética, aqui alguns clipes ligados. E aí a questão que é, aonde você encontra isso em sistemas biológicos? Ou uma pergunta mais específica que já revela, qual a relação entre a magnetita e esses sistemas biológicos, tipo aves, tartarugas, lagostas, vacas, peixes, bactérias e vários outros que se suspeita, né, utilizam a magnetita de alguma forma nas suas estratégias de sobrevivência. Bom, a magnetita ela não vai ser por esses animais ou esses micro-organismos utilizadas nesse formato, nesse tamanho, mas sim em nanopartículas, né? Cada nanopartícula dessa daqui, isso daqui é uma microscopia eletrônica, né? Você usou elétrons no lugar de fótons para poder enxergar, por causa do tamanho. Elas têm em torno de 10 nanômetros, 10, 20 nanômetros. Se você, essa barra aqui é uma escala que dá 50 nanômetros. Então, para sistemas biológicos, nanopartículas dessa ordem de magnitude, eles conseguem entrar nas células ou ficarem dentro das células, 20 nanômetros, porque é o tamanho, às vezes, de algumas moléculas, macromoléculas proteicas, certo? Para vocês terem uma ideia, anticorpos têm diâmetro, às vezes, de 14 a 15 nanômetros. Então, é uma ordem de magnitude de tamanho próximo a estruturas biológicas. Ah, a relação que existe entre desses sistemas biológicos com a magnetita é que eles usam esses
a propriedade da magnetita para se orientar, para navegar pelo globo terrestre. Normalmente são animais migratórios, certo? Como pombo, como aves, né? A própria tartaruga marinha, que é famosa, salmão, quando ele nasce no rio, e depois ele migra para o oceano, vive a vida inteira no oceano, e quando ele está próximo de fazer a reprodução, ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. Lagostas também migram. Há um artigo, não vou citar aqui, mas existe, se vocês procurarem, de um estudo que foi feito com imagens do Google Earth. O pesquisador procurou imagens no Google Earth de pastos de vaca, principalmente, para saber, no Google Earth você tem a orientação, né, norte, sul, leste, oeste, dada no mapa. Então ele queria saber qual a orientação que as vacas estavam pastando. E ele descobriu normalmente que elas pastam numa orientação preferencial de norte-sul ou sul-norte. Então há um senso, como se fosse um sexto sentido, ou um sentido adicional para esses animais, que eles utilizam para navegar, utilizando as linhas de campo magnético da Terra. Para quê? Você precisa da navegação para fazer as migrações que eles utilizam. Então há pássaros, né? Aqui no Brasil você vai ver pássaros, principalmente andorinhas que vieram dos Estados Unidos, depois vão voltar quando começar o inverno aqui. E aí a questão é como que eles fazem para se orientar. Não há referências visuais para alguns desses pássaros de alguns quando estão sobrevoando alguns terrenos, assim como as tartarugas. Quando ela está fazendo a migração, também não há referências visuais. Então a ideia é que há alguma nesses sistemas biológicos, algum tipo de tecido que contém essas nanopartículas. Alguns desses sistemas já foram elucidados. Então, aqui é um exemplo de uma bactéria que essa linha de bolinhas que vocês estão vendo aqui, na verdade, são magnetossomos, né? São sistemas biológicos proteicos, normalmente, contendo nanopartículas magnéticas. E para que serve isso? Para a bactéria se orientar e navegar. Para nós entendermos mais ou menos como isso funcionaria, temos que relembrar como que são as linhas do campo magnético da Terra. Então, a Terra tem dois polos magnéticos e dois polos geográficos, né? Os polos geográficos eles estão orientados no eixo de rotação do planeta. E o polo magnético, norte e sul, eles estão fora desse eixo, eles dependem da movimentação do núcleo terrestre, que parte do que gera esse campo magnético, que é o núcleo sólido, mas também tem a parte líquida. E pela Terra está inclinada, mais ou menos 22,5 graus, se não me engano, no eixo de rotação, ele não é vertical. Essa movimentação interna, essa é a teoria, pelo menos, da parte líquida do magma do planeta, faz com que haja uma oscilação da posição dos polos magnéticos, e eles acabam se deslocando em relação ao eixo para a esquerda ou para a direita, mais ou menos a cada 22 mil anos. Eles completam um ciclo inteiro de deslocamento, indo e vindo, certo? Então, há uma movimentação de alguns centímetros por ano e leva mais ou menos, os cientistas acreditam, em torno de 20 ou 22 mil anos para que ela seja completa. Então os polos acabam mudando de lugar, atualmente ele não coincide com o polo geográfico. No sistema magnético, certo? As linhas de campo elas estão mais próximas uma das outras, perto dos polos. Então, com isso, quanto mais linhas, mais você sente o campo, mais intenso é o campo nos polos. E conforme eles vão indo para o equador, aqui no caso da Terra, essa intensidade diminui, justamente porque você tem menos dessas linhas aqui nessa região. E a inclinação dessas linhas também modifica, certo? Esse daqui é um mapa mostrando, né, do campo de mapas de linhas 3D, mais ou menos. Aqui são as orientações do campo e o ângulo de inclinação. Conforme você vai chegando próximo dos polos, esse ângulo aqui chega a ser de 90 graus. E conforme você vai indo para o Equador, você vai diminuindo esse ângulo. Até em algumas regiões, isso daqui é a linha que determina realmente o equador magnético, ele não coincide com o equador geográfico, certo? E com isso aqui ele é paralelo basicamente à superfície da Terra, a 0 graus. Então, a intensidade, né, ela é maior nos polos do que no Equador,
o ângulo varia de 0 a 90, e esses animais têm essa capacidade, então é como se tivesse uma bússola que você vai sentir dois parâmetros para te orientar. O primeiro é a intensidade, o segundo é a inclinação. Então, se você tiver esses dois parâmetros e estiver viajando, por exemplo, no sentido leste-oeste ou oeste-leste, você vai ter não vai ter variação de intensidade nem de inclinação. A intensidade e a inclinação vai ser a mesma. Se você viajar em cima do equador magnético, você vai estar se orientando para que isso não mude em cima dessa linha e não dessa. Conforme você vai viajando de norte a sul, o que acontece? Não só o ângulo vai mudando, mas a intensidade também. Então, a resposta que se tem nesses sensores vão sendo diferentes, nesses chamados magnetosensores ou magnetoreceptores, também como é conhecido tecnicamente. E com isso, acredita-se que é desse modo que esses animais e micro-organismos avaliem em que lugar eles devem seguir. Se deve ser para um lugar que eles sentem mais o campo ou sentem mais a inclinação do campo. Então, começando lá por baixo, digamos assim, nós temos aqui dois exemplos de duas bactérias, a Magnetospirillum magnetotactum taticum, essa bactéria. E essa daqui foi o que eu falei, elas têm uma cadeia de magnetossomos dentro das células. Isso aqui são estruturas biológicas que dentro dessas estruturas você tem nanocristais ou cristais magnetita aglomerados, certo? Daquele tipo lá que nós mostramos nos slides anteriores. Cada um desses daqui tem em torno de 42 nanômetros de diâmetro. Isso daqui é 1 micrômetro, né? Então, se você puser essa barra aqui, você vai ver que essa bactéria tem em torno de 2 a 2,5 micrômetros de diâmetro. E isso, quando você faz a microscopia, você consegue ver essa estrutura lá dentro. Essa estrutura é encadeada. Então, perceba que se você puser um ímã aqui, isso daqui se movimenta. E é isso que dá a orientação para a bactéria. E para que ela precisa disso? Para se orientar dentro do meio do líquido onde ela vive, certo? E com isso ganhar vantagem para poder encontrar caminhos onde ela encontra alimento. Então, dependendo para onde que ela se vira, ela sabe qual é a direção que teria mais alimento. É mais ou menos isso. É óbvio que ela não sabe, mas ela se orienta, tá? E essa daqui é a Magnetobacterium bavaricum também, só que a maneira como ela adquire as nanopartículas, ela absorve essas nanopartículas do meio externo e agrega elas. Tá? Então ela biomineraliza grandes quantidades desses cristais magnetita que ficam aderidos à parede celular. Então, ao invés de ter somente uma linha aqui, ela tem sobre o corpo dela, né, sobre a célula, ligada da parede celular, várias dessas nanopartículas que respondem a campo magnético. Essas daqui são maiores, têm em torno de 100 nanômetros, mais ou menos, de diâmetro. A gente já vai ver o mecanismo pelo qual seria que funcionaria esse magnético, esse senso magnético, né? Ele é igual tanto para a bactéria, a proposta pelo menos é igual tanto para a bactéria quanto para animais superiores. Então, o primeiro exemplo foi proposto em 2007 que no tecido adiposo, aquela gordurinha que tem em cima do bico do pombo, né, os cientistas detectaram, eles publicaram no Journal of Ornithology, mostrando que havia agregados de ferro aqui. Esse daqui é um corte histológico desse tecido adiposo, né? Essas células aqui são as células de tecido adiposo, de gordura, e entre essas células você tem depósitos aqui dessas nanopartículas ricas em ferro 2 e ferro 3, típicos de magnetita. Então não é que os cientistas detectaram magnetita, mas detectaram ferro 2 e ferro 3, certo? São essas setas amarelas. Foram corados aqui com outro composto de coordenação chamado azul da Prússia. Então, a ideia é que esses ferro 2 e ferro 3, principalmente o ferro 2, que é os dois, né, dependendo do campo, se você está em spin alto, spin baixo aqui, o ferro 3 é sempre paramagnético, o ferro 2 depende do campo, se ele tiver em spin baixo ele não é, mas a ideia é que ambos possam responder a campo magnético, e que seria justamente em cima do bico, nesse tecido, que ele teria a bússola dele, certo? Eles até fizeram uma radiografia do sistema e mostraram
aonde que estariam esses agregados em cima desse tecido aqui, em cima do bico. Então, seriam esses pontos, esses 6 pontos aqui de concentração desse material, e que cada ponto desse eles classificaram como frontal, aqui a ponta do bico, mediano e caudal. Então, cada ponto desse daí, cada grupo de pontos desse tem uma orientação diferente. Então, esse daqui teria uma orientação vertical, esse daqui horizontal, esse daqui longitudinal. Se você tem essas 3 orientações, qualquer mudança de campo, de linha de campo, você detecta de intensidade ou linha de campo e detecta num eixo 3D. Então, ele saberia se você está vendo a inclinação está sendo nesse eixo ou nesse daqui, então ele poderia acompanhar e mudar. Essa é a proposta. Os cientistas nesse trabalho até propuseram, né, como que seria a terminação nervosa aqui, que responderia à estrutura dessa terminação nervosa que seria responsável por esse senso, né, por esse sentido aí. Então aqui você teria uma terminação nervosa, um neurônio, a parede do neurônio, uma parte do neurônio, onde você teria esses cristais de magnetita, esses aglomerados, né, MC aqui. Essa daqui seria uma parte do neurônio, aqui dentro você teria os aglomerados magnetitas, daqui seria uma estrutura comum em células que é um vacúolo, e esse daqui, esses cristais estariam conectados, inclusive a uma cadeia, uma rede de plaquetas de ferro. Esses aglomerados aqui, conectados através dessas plaquetas, né, como que funcionaria? Eles estariam ligados à membrana plasmática, a membrana celular, através de tecido fibroso, nesses filamentos, na verdade. Então, veja que isso daqui é um aglomerado de magnetita, é um material que responde a campo magnético. Ele está num tipo de um depósito no cálice de material fibroso, né, que é esse C aqui, e SD seriam as plaquetas de ferro. E qualquer variação que você tem aqui, se ele está preso nesse suporte, o que acontece? Ele altera, né? Imagine que ele se orienta a um campo magnético. Então, se ele se movimenta, esse movimento, essa ação mecânica é transmitido tanto para a membrana, então ele vai comprimir a membrana do lado de cá, suponhamos que ele se desloque no sentido anti-horário aqui, ele comprime do lado de cá e estica do lado de cá. Isso também é transmitido para essas plaquetas que transmitem esse sinal ao longo das outras aglomerados. Então a ideia é essa compressão da membrana, ou distensão da membrana, é que faria com que você gerasse o sinal iônico para transmissão desse sinal nervoso e avisar o pombo que ele está sentindo isso. O mecanismo proposto, né, aqui é mais ou menos uma transcrição, um desenho mais esquemático disso. Então, aqui é a membrana plasmática, essa parte verde representando aqui a bicamada lipídica, né? Na verdade seria membrana plasmática. Isso daqui seria um canal de íons. Né? Canais de íons são aqueles canais, aquelas estruturas proteicas que controlam a entrada de íons para dentro ou para fora da célula. Você precisa disso porque você cria acúmulos de carga, íons, né, positivo ou negativo, você tem que ter um equilíbrio desse número, da concentração desses íons do lado de dentro e do lado de fora da membrana. E isso faz com que você tenha uma DDP, uma diferença de potencial aqui constante. Se você variar essa DDP, como que você varia? Abre esse canal, deixa entrar mais para dentro da célula, ou deixa sair íons, você variou esse DDP. No caso do neurônio, isso é um processo chamado polarização e despolarização, que vocês vão ver mais à frente no curso de vocês, e com isso você dispara a sinapse, certo? Aqui, como que seria feito? As nanopartículas ou aglomerados estão ligados diretamente à membrana através dos filamentos, tem íons aqui do lado de dentro e do lado de fora. Quando há essa movimentação, ele deforma mecanicamente essa membrana, e essa deformação mecânica deforma também o canal e obriga o canal a abrir. Faz como consequência que esse canal abra. E com isso, né, ele induz mecanicamente essa abertura do canal. E com isso, íons entram ou saem, mudam a DDP da membrana e com isso dispara a sinapse. Então essa foi a proposta dos autores desse estudo, só que o problema é que 5 anos depois eles descobriram, o grupo de cientistas publicou um outro artigo mostrando que isso daqui estava errado, que na verdade, né, esses agregados celulares aqui com alta concentração de ferro eram macrófagos.
células do sistema imune que, quando você tem algum tipo de derrame de ferro nos tecidos, eles têm que ir lá isolar esse ferro para não ser usado, para esse ferro não causar danos às células e nem mesmo ser usado por bactérias para poder se proliferar dentro desse tecido. Então, os macrófagos estavam lá, eles assimilaram esses ferros e acabaram ficando depositados ali. Então, foi, de certo modo, um engano. No mesmo ano, 2012, né, entretanto, foi publicado artigos mostrando que, provavelmente, no caso de peixes, no caso aqui da truta arco-íris, os pesquisadores encontraram células que, dentro dessas células, haviam depósitos de nanocristais de magnetita também, nanopartículas, que estavam justamente ligadas ou presas pela membrana celular. Então, aqui é um esquema, essas células se localizam especificamente aqui nessas narinas da truta. Então, bem na ponta aqui da estrutura craniana dela, que seria a parte ideal para ela conseguir se orientar. O que acontece? Aqui é uma representação da célula, o núcleo da célula, aqui onde estaria o acúmulo dessas nanopartículas. Então, imagina que conforme você está deslocando no campo magnético, o que acontece? Essas nanopartículas vão se orientar e podem deslocar a própria célula ou deformar a própria célula, como aqui está no esquema, certo? A célula estaria aqui e, conforme ele está migrando para o norte, ele está sentindo a lâmina do campo e essa célula é deformada. Okay? Eles encontraram essas células com essas nanopartículas na truta. No pombo, depois do artigo 2007, ninguém encontrou, até hoje, essas células ou essas nanopartículas. Entretanto, os pesquisadores, o que eles fizeram? Eles encontraram neurônios, uma região do cérebro ligada ao ouvido interno dos pombos, certo? Especificamente aqui nessa região, eles propõem, né, eles não encontraram as nanopartículas, mas eles encontraram, através da análise e funcionalidade do cérebro do pombo, que quando você submete o pombo a um campo magnético, ele ativa regiões do cérebro que estão conectadas ao ouvido interno, certo? Então, em resposta a campos magnéticos, esses neurônios foram ativados. E esses neurônios eles estão ligados ao ouvido interno do pombo. Então, a ideia é que, qual que seria a região mais provável? Seria uma região chamada lagena, né? E eles propõem, ninguém achou ainda essas nanopartículas, mas eles propõem que seriam mais ou menos células desse tipo, que estariam ligadas, que estariam localizadas nessa região do ouvido interno do pombo. Tá? A ideia do funcionamento é basicamente o mesmo que foi discutido anteriormente. Você teria aqui a célula, né? No caso aqui, você teria pode ser um alinhamento de nanopartículas, como é da bactéria, ou pode ser como esse outro modelo, um agregado de que, de algum modo, ele está ligado à membrana celular. Veja que esses dois, tanto faz aqui, que é esse modelo, como o outro, que é mais simples, eles estão ligados à membrana celular próximo dos canais, ou diretamente à estrutura dos canais. Aqui está representando um esquema, bicamada lipídica, os cargos, os íons para fora e para dentro, e a estrutura proteica, que nós chamamos de canais, que controlam a entrada e saída desses íons aqui, especificamente, no caso, seriam de cálcio mais. Então, uma vez que você responde ao campo, como nesse exemplo, você pode deslocar a nanopartícula e ela abre o canal, ou ela pode rodar, uma das extremidades dela está presa ao canal ou à membrana, isso daí faria com que abrisse o canal também, ok? De qualquer modo, a ideia é, na truta eles encontraram já essas células, no pombo eles acreditam que esteja lá, mas ainda não encontraram. Então, a ideia é que, de novo, essas estruturas, né, vão responder às diferentes intensidades e inclinação do campo magnético ao redor da Terra. Eles acreditam também que borboletas migratórias, a monarca, que faz a migração lá dos Estados Unidos para o México, elas também têm esses compostos. Um outro experimento que foi feito agora com tartarugas marinhas, que eu tinha falado, normalmente eles procuram fazer esses experimentos com animais migratórios. Tem a ver com também essa orientação. Eles não sabem na tartaruga onde que está
essas magnetoreceptores, mas eles sabem que existe também. Então aqui é o experimento. Para quem quiser dar uma olhadinha, tem nesses dois sites aqui. Esse daqui é o site da universidade, esse daqui é um vídeo no YouTube sobre isso. Mas eles construíram aqui uma estrutura de madeira, né, tinha que ser de madeira para evitar a interferência do campo magnético. Colocaram um tanque de água aqui, onde os pesquisadores estão até dentro, para mais ou menos dar uma escala do tamanho. Encheram de água, colocaram a tartaruga ali dentro, certo? Está aqui uma foto, mais ou menos, de um sistema que foi reproduzido em outra universidade. Mas, basicamente, é o seguinte, eles põem um tipo de fita de nylon com cinto de nylon e lycra, né, para não machucar a tartaruga e ela ter uma liberdade certa, mais ou menos. E esse cinto está conectado aqui a uma estrutura de madeira, um braço, né, do tipo uma alavanca. Então, essa partezinha aqui, né, é feito de PVC normalmente, e se a tartaruga começa a se movimentar dentro do tanque aqui para um lado para o outro, isso daqui roda. E isso daqui é detectado por um sisteminha eletrônico e manda para o computador. Fora isso, você tem uma câmera aqui que fica filmando a tartaruga para as pessoas não ficarem perto, para ela não se mudar de comportamento por causa da presença das pessoas. Então, o que eles fazem? Isso daqui, eles passam fios ao redor dessa estrutura de madeira, e quando você passa uma corrente elétrica nesses fios, você cria uma bobina, certo? Isso é comum, passou uma corrente elétrica, todo movimento de corrente elétrica tem um campo magnético associado. Então, eles criaram, basicamente, um campo magnético dentro, aqui nessa estrutura, muito mais forte que o campo magnético terrestre. Então, eles conseguiriam sobrepor esse campo ao campo terrestre, e com isso a tartaruga iria sentir só isso. O que eles fizeram foi, eles deixaram grupos de tartarugas, né, obviamente uma cada vez, eles separaram em 2 grupos e colocava a tartaruga dentro do tanque, nadando por 10 minutos. E aí você tinha a orientação normal dela, ela nadava numa certa direção, e eles simularam a orientação e intensidade de 2 campos magnéticos. Um a mais ou menos 340 quilômetros ao norte do ponto de onde foi feito o experimento, e outro equivalente ao sul. Assim que eles ligavam um ou outro, a tartaruga se orientava para o norte ou para o sul, certo? E de acordo com essas linhas, essas daqui são as linhas de orientação magnética que a gente tem no planeta, tá ok? Em termos, daqui está colocado em 2D, por isso que está distorcido desse modo, mas basicamente são essas linhas, né, que esses animais utilizam para navegação geomagnética no planeta. O que está precisando, até o momento, é identificar quais são essas células e como que elas conseguem incorporar esses compostos de coordenação e como esse mecanismo de transdução, de conversão desse movimento, né, mecânico, digamos assim, provocado pela mudança do campo magnético, a gerar a sinapse para comunicar para o bichinho. Então, há vários experimentos em curso sobre isso, e essa é a ideia, mais ou menos, dessa sessão, é mostrar para vocês como que não está especificamente focado somente, né, nos que nós vamos ver lá dentro do sistema humano. E esses compostos de coordenação, eles são muito explorados, como a gente já viu lá dos crustáceos, do molusco, eles utilizam compostos de coordenação à base de cobre para fazer transporte de oxigênio, enquanto os mamíferos, a maioria dos animais, utiliza a base de ferro. Então, há toda a evolução e a seleção natural que utilizou esses compostos para algum tipo de propósito, para algum tipo de atividade dentro de sistemas biológicos. Tá? E essa é a ideia. Então, até na próxima, Inorgânica por aí, em sistemas biológicos, onde a ideia é mostrar como que se explora esses sistemas por sistemas naturais. Ok? Espero que tenham gostado.